Boa tarde, pessoal. Hoje, quinta-feira, dia 22 de setembro, vou fazer um vídeo um pouco diferente hoje. Quem já nos acompanha lá no nosso grupo do Telegram sabe que a gente começou a estudar o Brooks. Então, na verdade, não é um vídeo. Eu vou tentar fazer uma série de vídeos com um resumo do que a gente vem estudando. Então, quem quiser acompanhar, estudar junto com a gente, o link do Telegram vai estar na descrição deste vídeo. E quem puder já curtir o vídeo, se inscrever no YouTube, ajuda bastante. Então, o que a gente vai ver durante esse estudo de Al Brooks, basicamente? Eu acredito que vai dar em torno aí de 15 vídeos. A gente vai ver a diferença entre scalp e swing, leitura de barras, tendência e lateralidade, rompimento, barras de sinal e barra de entrada, continuidade, contagem de barras, análise de pressão, ciclo de mercado, linhas e canais, suportes e resistência, padrões de reversão, aqui mais detalhado os ciclos de mercado, armadilha de segunda perna, alvos e stops. Então basicamente é isso que a gente vai ver nesses 15 vídeos aproximadamente. E quem não conhece, esse aqui é o Al Brooks, essa aqui digamos assim, é a obra dele. Ele tem 4 livros publicados, sendo esses 3 aqui já com tradução para o português, e além de um curso em torno aí de 190 aulas. Basicamente essa é a obra dele. E durante toda essa obra aqui, o que a gente vai tentar aprender e levar para o mercado? É fazer uma avaliação barra a barra, e 90% do tempo a gente vai procurar comprar suporte e vender resistência, e 10% do tempo o mercado vai ignorar esses suportes ou resistências. Então a gente tem que saber distinguir em que período a gente está. Se a gente está num mercado lateral, que a gente vai buscar compra de suporte e venda de resistência, ou o mercado está no que ele chama de rompimento, que é quando o mercado vai embora e não respeita nada de suporte e resistência. Então aqui em 90% do tempo o mercado vai estar assim, ó. Então a gente vai procurar comprar em suporte e vender em resistência. Então a gente vai ver como analisar as barras e ferramentas para a gente poder vender em resistência aqui, comprar aqui, comprar aqui. Quando a gente mostra um gráfico assim, normalmente o primeiro comentário é: gráfico parado é fácil. Sim, mas se a gente não entender o gráfico parado, não é com o gráfico em movimento que a gente vai aprender. Então eu tenho que entender em que tipo de ciclo o mercado está, quando entrar, quando ficar de fora, quando buscar uma operação com um alvo maior, quando buscar uma operação com um alvo menor. Então é isso que a gente vai tentar aprender durante esse nosso estudo lá no grupo do Telegram. E aqui é os outros 10%, quando o mercado está no que o Al Brooks chama de rompimento. O mercado vai embora e não respeita suportes ou resistência. Então a gente tem que saber identificar, porque normalmente nesses dias aqui, que representam só 10%, mas é nesses dias que o pessoal quebra. Porque, por exemplo, entra comprado aqui, o mercado começa a vir contra, começa a fazer preço médio, tira o stop e o mercado não para de cair durante o dia inteiro. Normalmente nesses dias são os dias que o pessoal estoura as contas. Então em dias assim, qualquer motivo para comprar aqui é ruim e qualquer motivo para vender é bom. Para o Al Brooks ele divide em 2 tipos as operações, que é scalp e swing. Normalmente a gente está acostumado a falar em swing trade, aquela operação que a gente faz leva para 1, 2, 3, 5 dias. Para o Al Brooks não. Swing é quando a gente busca um risco-retorno maior, de no mínimo 2 para 1, que vai durar muitas barras. E scalp é quando a gente procura ganhos pequenos e rápidos, com risco-retorno de 1 para 1. Então a gente deve operar o scalp e o swing de forma diferente. Por que o scalp a gente pode buscar um risco-retorno de 1 para 1? Por exemplo, aqui é um rompimento. A gente vai ver mais à frente, aqui é só para efeito de exemplo. O rompimento a gente vai ter em torno de 60% de chance de atingir o movimento projetado. Ou seja, 60% de chance de buscar atingir no mínimo esse movimento aqui para cima. Então, se eu tenho 60% de chance, eu posso buscar um alvo de 1 para 1, que no longo prazo eu vou ser rentável. O swing já não. Por exemplo, aqui é uma operação que eu vou ter só 40% de chance, que é uma operação contra a tendência.
Então eu tenho só 40% de chance de ir a meu favor. Então com 40% eu não posso buscar um risco-retorno de 1 para 1, que no longo prazo eu não vou ser positivo. Nesse tipo de operação aqui, com possibilidade de 40%, eu tenho que buscar no mínimo um risco-retorno de 2 para 1. Aqui vai durar em torno de... Muitas vezes você entra e na próxima barra já atinge o alvo, ou é uma operação rápida, vai durar em torno de 1 a 5 barras. E aqui não, aqui pode durar diversas barras ou durante todo o dia, que é o que aconteceu aqui, ó. Entrou no rompimento aqui e demorou várias barras até atingir o 2 para 1 aqui. O primeiro conceito que a gente tem que entender, então, é que o mercado vai estar sempre alternando entre tendência e lateralidade. A tendência, o preço vai estar em desequilíbrio e existe um lado vencedor. Lateralidade, o preço vai estar em equilíbrio e não existe um lado vencedor. E já que o mercado está sempre alternando entre tendência e lateralidade, da tendência para a lateralidade, ele vai enfraquecendo aos poucos, barra a barra, vai deixar rastro, vai deixar pistas, e é isso que a gente vai aprender a fazer lendo o mercado barra a barra. E da lateralidade para a tendência, pode mudar o ciclo de lateral para tendência em apenas uma barra. Apenas uma barra de rompimento, o mercado pode passar de lateral para tendência. E para o All Brooks a gente não precisa nada disso aqui, ó. Por exemplo, tem vários livros que dissecam cada tipo de candle, martelo, engolfo, harami. Então, para o All Brooks você pode esquecer isso aqui. Para o All Brooks a gente só vai ser 2 tipos de barras, uma barra de tendência e de lateralidade. E para facilitar o entendimento, toda barra de lateralidade ele chamou de doji. Então a gente só vai ter esses 2 tipos de barra, tendência e doji. Aqui é um trecho do livro dele, Tendências. Para um trader é mais útil pensar em todas as barras como sendo ou barras de tendência ou barras de não tendência, lateralidade. Uma vez que o último termo é estranho e que a maioria é semelhante a barras doji, é mais simples se referir a todas as barras de não tendência como doji. Então, as barras de tendência, elas vão ser fortes, grandes, e a gente vai ver claramente que existe um lado vencedor. As barras de tendência muito fortes vão ser chamadas de barras de rompimento. E as barras de lateralidade são fracas, pequenas, não houve um lado vencedor, e vão ser genericamente chamadas de doji. Então toda barra ou é uma barra de tendência ou de lateralidade, e o conjunto das barras vai dar o contexto para a gente operar. Aqui as características das barras de tendência. O corpo é maior que a sombra, existe um desequilíbrio entre compra e venda. Aqui alguns exemplos. Ó. Aqui está claro que tem um desequilíbrio, que os vendedores ganharam. Claramente aqui também houve um desequilíbrio, compradores venceram essa barra. Aqui então mais ainda, vendedores 100% no comando, aqui compradores. E quando tem essas características aqui, é uma barra de tendência forte, muito deslocamento de preço. O que seria o deslocamento de preço? Abriu aqui, fechou aqui em cima, houve um deslocamento forte, andou, digamos, 300 pontos. Então, houve um deslocamento forte de preço. Já ao contrário dessa aqui, que é uma barra de tendência, mas não houve tanto deslocamento de preço. Gaps, as barras não se amontoam. Eu vou explicar no próximo slide o que significa esses gaps. E continuidade, as tentativas de reversão vão falhar. Então, essas são as características de uma barra de tendência. Então, o que é o gap para o All Brooks? Por exemplo, se a gente desconsiderar essa barra aqui, imaginem que não existe essa barra aqui. Então, vai ficar um gap entre essa máxima e essa mínima. Esse espaço aqui é um gap. Então, isso é um sinal de força do mercado. Aqui também, ó. Se a gente imaginar que não existe essa barra, ficou um espaço entre essa máxima e essa mínima. Então essa região aqui é um gap. Continuidade, a tentativa de reversão, elas falham. Ó, o mercado veio aqui, tentou reverter, voltou para cima. De novo, tentou reverter, voltou para cima. Tentou reverter, foi para cima. Então as tentativas de reversão, elas falham. Muito deslocamento de preço. Ó.
abriu aqui e fechou aqui em cima, abriu aqui e fechou aqui em cima. Então essas são as características de barra de tendência forte. E aqui a gente pode ver que elas não se amontoam. Fechou aqui, foi embora. Fechou aqui, foi embora. Aqui já começa a enfraquecer o mercado. Ó. Aqui já não tem gap. Ó. Se a gente tirar essa aqui, já não fica esse espaço que nem ficou aqui embaixo e aqui embaixo. E as barras laterais. A sombra é maior que o corpo. Existe um equilíbrio entre compra e venda. Pouco deslocamento de preços e sobreposição de barras. Então aqui a sombra é maior que o corpo. Aqui você não sabe quem venceu aqui nesse candle. Existe um equilíbrio. Sombra é maior que o corpo. Sombra. Aqui também equilibrado. E sobreposição. Não existe gaps. Se a gente tirar esse candle aqui, não vai ter aquele espaço que eu comentei no slide anterior. Da mesma forma aqui. Então essas são características de barras laterais. E quando duas ou mais barras se sobrepõem, elas constituem uma lateralidade. E tudo que importa uma lateralidade é que compradores e vendedores estão em equilíbrio. Então aqui é uma tremenda lateralidade. E a gente não vai querer operar a lateralidade. Por quê? Porque o preço não sai do lugar. Você quer entrar no trade, você compra e o mercado pancada para cima ou pancada para baixo. Por exemplo, se você comprou aqui por algum motivo, o preço ficou 1, 2 horas enrolado e não saiu do lugar aqui. Então esse é o tipo de operação que a gente não quer fazer. Então um resumo aqui de tendência e lateralidade, sombras pequenas, a barra de tendência, sombra pequena, corpo grande, deslocamento é vertical, gaps, as barras não se amontoam, continuidade, a tentativa de reversão falham. E os rompimentos são bem sucedidos. E o contrário são as barras de lateralidade, muita sombra, corpo pequeno, deslocamento não é vertical, sobreposição de barras, não existe gaps. Olha a diferença. Se a gente tirar essa aqui, ficou um gap entre aqui e aqui, tem um gap aqui. Aqui não acontece. E falhas de rompimento. Tentou romper para cima, falhou, voltou. Tentou romper para baixo aqui, falhou, voltou. Então, toda barra vai ser de tendência ou de lateralidade. Barras de tendência, corpo grande, pouca sombra. Barras de lateralidade, corpo pequeno e muita sombra. E aqui vários exemplos. Aqui todas as barras de tendência, aqui, 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 todas as barras de tendência marcadas em vermelho. E aqui em cima as barras de lateralidade, mais sombra, sombra, muita sombra, aqui também. A gente, por exemplo, aqui claramente está em equilíbrio. O preço abriu aqui e fechou aqui. Aqui fechou na metade da barra também. Então, o preço está em equilíbrio. Então, essas são barras de lateralidade. E quem estuda o Brooks, quem se interessa pelo método, vai escutar para o resto da vida, é o contexto. Muitas vezes, você vai ouvir que depende do contexto. Então, por exemplo, essas barras aqui, por exemplo, essa barra aqui tem um corpo maior, esse corpo aqui é maior que esse corpo aqui, mas pelo contexto, aqui elas estão no mercado lateral, corpos e barras grandes em um mercado lateral, então são barras de lateralidade. Aqui, o fechamento está acima do ponto médio, ou seja, metade da barra está aqui, fechou aqui, aqui também, poucas sombras inferiores, pouca sombra, quase nenhuma sombra. Então aqui vai ser uma barra de tendência. Então muitas vezes a gente tem que avaliar o contexto. Nesse método existem muitos pontos subjetivos. Então nada é 100% certo nesse método. Você tem que avaliar barra a barra, porque senão você pode achar que essa aqui é uma barra de lateralidade porque este corpo é menor que esse aqui. Mas não é o caso. Rompimentos. O que é um rompimento? É quando o preço vai acima ou abaixo, né? Quando o preço vai acima, supera, ultrapassa determinado nível. E esse nível pode ser uma barra, uma resistência, um suporte, uma média móvel. A gente diz que houve um rompimento. E aqui também já entra outra característica para nós brasileiros. Esse método tem muito termo em inglês e muita sigla em inglês. Então, rompimento se você procurar nos livros, no curso dele, do Al Brooks, ele vai chamar de breakout. E a sigla é BO.
Então, por exemplo, aqui, ó, essa barra aqui rompeu a média móvel. Essa barra aqui rompeu este fundo. Essa barra aqui rompeu esse fundo. Essa barra aqui rompeu este fundo. Essa barra aqui rompeu essa máxima. Então tem diversos rompimentos aqui, que a gente vai ver mais à frente com mais detalhe. E se existe rompimento, a gente tem as falhas de rompimento, que são importantes, porque num mercado lateral, 80% dos rompimentos vão falhar. Então a falha de rompimento é Fail Breakout e a sigla vai ser FBO. Então o que a gente tem que entender de uma falha de rompimento? Por exemplo, essa barra aqui, digamos que seja uma barra de 5 minutos. Digamos que até no quarto minuto ela estava sendo uma barra claramente de tendência, compradora. Um rompimento, que ela abriu aqui e estava quase fechando na máxima. Mas em algum momento os vendedores bateram forte aqui e ela fechou aqui embaixo. Ó. Então cada falha, cada sombra vai ser uma falha na tentativa de rompimento. Então essa aqui houve uma falha de rompimento. Ó. Ela abriu aqui, chegou a estar aqui em cima, em algum momento os vendedores bateram forte e fechou aqui. Ó. Então deixou de ser uma barra de tendência e fechou uma barra de lateralidade. Ó, aqui exemplos de falha de rompimento. Ó. Tentou romper essa máxima, veio aqui em cima, voltou, falhou. Tentou romper essa mínima, veio aqui, falhou. Tentou romper essa mínima, veio aqui, falhou. De novo, tentou romper essa mínima, veio aqui embaixo, falhou. Essa aqui houve rompimento, tentou romper essa máxima aqui e rompeu. Depois tentou romper aqui em cima, foi aqui, falhou. Todos os exemplos de falha de rompimento. E aqui um gráfico de 5 minutos e aqui um gráfico de 1 minuto. Então por que cada sombra num gráfico de 5 minutos é uma falha de rompimento? A gente pode olhar aqui, ó. Por exemplo, essa sombra aqui no gráfico de minutos, de 5 minutos, está marcada aqui, ó. Então, aqui tinha a máxima dessa barra e essa aqui tentou romper, foi aqui em cima e falhou. Então, essa sombra aqui vai ser uma falha de rompimento no 1 minuto. E da mesma forma os outros exemplos aqui, ó. Vamos pegar um exemplo aqui, esse aqui, ó. Essa sombra aqui está marcada aqui. Então, tentou romper essa mínima aqui e voltou. Houve a falha de rompimento. Então, uma sombra nos 5 minutos é uma falha de rompimento no 1 minuto. E a gente tem diversas falhas de rompimento. Falhas de mínima e máxima de barras, mínimas e máximas anteriores, falha de rompimento da média móvel. Então, por exemplo, aqui, ó, a falha de uma máxima anterior. Tentou romper essa máxima aqui e falhou. Voltou. Falha de média móvel. Essa barra aqui tentou romper a média móvel e falhou. Veio depois sim, depois rompeu. Falha mínimas e máximas de barras. Essa barra aqui tentou romper a mínima dessa aqui. Veio aqui embaixo e voltou. Então, fail breakout, foi uma falha de rompimento. Tá ok, pessoal? Hoje um vídeo bem rápido, basicamente só explicando o que vai ser essa série de vídeos. Se alguém ficou com alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários ou me chamar lá no Telegram. O link do nosso grupo no Telegram vai estar na descrição do vídeo. Quem puder curtir o vídeo e se inscrever, ajuda bastante. Valeu!